vamos ao nosso quadro, o Espaço Inovação. O novo ano se aproxima. Tá todo mundo traçando metas com a esperança de dias ainda melhores depois de anos tão difíceis de pandemia. Mas antes de fazer planos para o ano que vem, você fez uma avaliação do desempenho da sua empresa? Em qualquer que seja o setor, ter indicadores de desempenho é essencial para orientar na tomada de decisões, entender como estão as equipes, os processos, as ferramentas e fazer uma boa gestão de forma geral. É importante começar o ano sabendo qual é a real situação da empresa para dar os primeiros passos para as mudanças naquilo que não foi bom ou dar continuidade ao sucesso. As 6 práticas fundamentais para mensurar resultados: definir metas e objetivos, estabelecer indicadores, apontar quais são os dados que podem auxiliar no acompanhamento de performance da organização, analisar o histórico de dados, utilizar ferramentas de medição, monitorar os dados periodicamente e elaborar relatórios. Com esse levantamento, é possível adotar uma série de medidas como redução de custos fixos, ações para aumentar a produtividade da empresa e investimentos que serão realizados nos próximos meses. Para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é indicadores de desempenho, imaginemos o painel de um carro. Nele tem informações sobre o carro. Então, se os pneus estão na calibragem adequada, se tem gasolina o suficiente para você chegar no seu destino, se tem alguma porta, algum dos lados que está aberta. Então, imagine a mesma situação, só que para uma empresa. Tá? Então, os indicadores de desempenho, eles vão falar disso, mas não são apenas os indicadores financeiros, que dentre deles tem o faturamento, mas tem a rentabilidade, o tempo de retorno, tem indicadores mercadológicos, como o indicador de funil de vendas, tem indicadores de produção, são muitos os indicadores. E eles são muito importantes de serem acompanhados, porque a gente tem uma meta, a gente tem um objetivo a ser atingido. Então eu preciso constantemente averiguar se a gente está no caminho adequado. A gente precisa primeiro entender qual é o destino, qual é o objetivo que a empresa tem. Em cima dessa posição estratégica, a gente vai traçar quais são os indicadores. São muitos, mas nem todos são relevantes para aquele momento. Depende do porte da empresa, do que ela imagina, do que ela quer para ela. Tá? Então, feito isso, a gente escolhe alguns indicadores e começa a acompanhar. Um bom indicador mercadológico é a satisfação do cliente. Eu preciso entender como que está a relação entre a empresa e o meu cliente para saber onde eu estou errando, onde eu estou acertando e cuidar não só dos erros, mas também da manutenção dos acertos e procurar sempre criar um diferencial. E com isso, permanecer bem mais tempo no mercado e ir avançando dentro do tamanho da empresa. E é preciso lembrar que ter indicadores é muito mais do que ter números listados em planilhas ao longo do mês, mas sim que é preciso olhar para cada um de seus resultados para que as equipes caminhem para melhorias e direcionem seus esforços para o que realmente importa. É muito comum que as pessoas me procurem por conta de problemas para vender. E é muito comum que essas pessoas, por não terem a orientação adequada, acreditam que para poder vender precisam fazer promoção. E na cabeça delas, promoção é sinônimo de desconto, e não é bem assim. O problema com venda pode vir de muitos lugares. Por isso, um dos indicadores mais interessantes nesse tipo de momento é o funil de vendas. Quando a gente faz uma ação de comunicação, seja ela na internet, na TV, no rádio, no carro de som, dependendo da localidade, da cidade, é muito viável, tá? A gente tenta entender quantas pessoas a gente atinge com aquela comunicação. Então, imagine que a gente conseguiu, apenas para uma finalidade didática, que a gente atingiu 1000 pessoas. Dessas 1000, apenas 300 entram em contato com a loja, com a empresa, de alguma forma, ou online ou na própria empresa. Dessas 300, apenas 100 demonstram um certo interesse, um pouco mais forte. E dessas 100, apenas 15 compram. Então, perceba que nesse funil, a gente atingiu 1000 pessoas. E dessas 1000, apenas 15 compraram. Então, dentro desse caminho que o cliente traça, desde o momento que ele conhece a empresa até a compra de 1000, apenas 15 compraram. Então, algum problema tem dentro desse caminho. Então, a gente vai analisar para saber o que está acontecendo. Então, esses indicadores do funil de vendas, de quantas pessoas a gente está atingindo, até a quantidade de pessoas que estão comprando na loja, tem que ser analisado.